Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecendo o Caminho. Aqui é Juliano e hoje para a gravação de um vídeo rápido e mais uma reflexão, na verdade, fazia tempo que eu não fazia um vídeo de reflexão. E queria agradecer a todos os irmãos que acompanham o canal, né? E estão sempre aí vendo os estudos, de repente compartilhando, né? E dar glória ao nosso Senhor pela vez de todos nós, né? Que venhamos, né, não só esse canal que é humilde, que é pequeno, mas com todos os canais dos irmãos também, que nós venhamos a tocar na vida das pessoas, né? As pessoas mesmo que não fazem parte do corpo, mas pessoas incrédulas, né? Que venhamos a alcançar mais e mais pessoas no YouTube, né? Pela ferramenta chamada YouTube, né? E hoje então eu queria fazer um vídeo de reflexão, um vídeo rápido. Eu estava aqui meditando em 1 Tessalonicenses, né? Carta de Paulo à igreja dos Tessalonicenses, e me veio então essa inspiração de gravar essa reflexão, né? Então eu gostaria de estar lendo aqui para os irmãos 1 Tessalonicenses capítulo 4, né? E a partir do verso 13, irmãos, a partir do verso 13 vai dizer o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Então você vê Paulo aqui na sua carta para os irmãos que moravam em Tessalônica, né, os tessalonicenses. E aqui Paulo vai estar falando uma palavra de consolação para os irmãos de Tessalonicenses, de Tessalônica, né? Para os Tessalonicenses. E aqui ele vai estar falando sobre algo que é um dos pilares da fé que nós temos, né? Da nossa crença, da nossa fé em Cristo Jesus, no Senhor Jesus Cristo, no Filho de Deus, aquele que desceu do céu, né? Para fazer expiação, para fazer o sacrifício perfeito e para nos dar a oportunidade de fazermos parte do seu corpo, né? E com a promessa da vida eterna, da ressurreição, para aqueles que creem no Evangelho, que creem em Cristo, que creem no sacrifício de Cristo, na sua expiação, e que creem, né, nas promessas, né, de Deus. Então Paulo vai dizer, né, vou repetir verso 3: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Por que ele está dizendo isso? Porque aqueles que não fazem parte do corpo de Cristo não têm esperança. Você já nunca ouviu as pessoas dizerem: nós depois que a pessoa morre não existe mais nada, não tem esperança de nada, né? Quantas pessoas pensam assim? Quantas pessoas incrédulas, né, ou religiosas que pensam assim? Muitos, né? Porém nós da fé, nós, como Paulo disse, né, o viver é lucro e o morrer é ganho, né? Por quê? Porque quando nós morremos em Cristo, né? Quando nós morremos em Cristo, o que é morrer em Cristo? É quando você viveu uma vida reta, viveu uma vida na aliança com o Senhor Jesus Cristo. Então você sabe que você terá o direito da eternidade, você terá o direito da ressurreição. Isso é um dos pilares da nossa fé. Então por isso que Paulo diz que não como os demais que não têm esperança, porque os mundanos não têm esperança. Aqueles que não creem em Cristo, eles não têm esperança de nada depois da morte. Mas nós temos. Por quê? Paulo vai dizer: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, aquilo que eu falei, aqueles que viveram em Jesus, viveram a fé do Evangelho, viveram uma união, um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer: Deus os tornará a trazer com ele. Ou seja, na vinda de Cristo, na segunda vinda de Cristo, né? Porque ele veio primeiro fazer expiação, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, para a destra do Pai, que é o Santo do Santo Celestial, interceder por nós como um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Na sua segunda vinda, quando ele voltar, ele vai vir para ser rei, para ser o rei da terra.
E ele vai dar a ressurreição a todos aqueles que creram nele, né? Viveram a fé até o fim. Então, ele vai dizer, né? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que creem, aos que em Jesus dormem, perdão, Deus os tornará a trazer com ele. Né? Então, Paulo vai dizer, dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém? Não vem ao caso aqui a questão do arrebatamento secreto, do porquê que é errado, da forma que o Senhor vai voltar. Não vem ao caso que isso é um estudo mais longo para se fazer. Em outro momento a gente vai estar fazendo. Mas o assunto aqui é consolar, né? Passar um entendimento de que a nossa esperança ela não está nessa vida terrena. Paulo ele diz assim, né, em uma das cartas, que nós devemos atentar para as coisas do alto, né, para as coisas invisíveis, porque as coisas invisíveis elas são eternas, mas as coisas visíveis são passageiras. Nós devemos atentar para o invisível, porque o invisível, a fé, né, a promessa da ressurreição, o viver o evangelho em santidade e em amor, isso é algo que vai te trazer o galardão de Cristo, que é a vida eterna. Né? Então, eu queria dizer para você, meu irmão, se você que está vendo esse vídeo, se você é do canal ou não, se você é inscrito ou não, mas você de repente tem um familiar seu que partiu, que faleceu, né? Mas esse familiar ele morreu em Cristo, né? Saiba que o Espírito Santo ele te consola nesse momento em nome de Jesus Cristo, e saiba que a promessa de Deus é que aqueles que dormem e vão dormir em Cristo antes da sua volta, a promessa de Deus é que Deus ressuscitará eles. Então, nada não está perdido, meu irmão, minha irmã. Né? A morte ela vem. A morte ela veio através de um homem, Adão, mas a ressurreição também veio através de um homem. Né? Aliás, através de um homem que desceu do céu, Deus, né? O Senhor Jesus Cristo. A ressurreição. Então, o que eu passo para vocês nesse momento com essa palavra de reflexão, se você está passando por uma dificuldade, você está passando por um momento que um familiar seu morreu, né? Um familiar muito próximo, um amigo, e você está vendo esse vídeo, você está muito chateado, saiba que nem tudo está perdido. Por quê? Porque nós temos que crer na promessa de Cristo, na promessa dos apóstolos, né? Que é o quê? A ressurreição. Nós sabemos que a morte, irmãos, né? A morte, essa morte carnal, ela existe, né? Mas Deus, ele veio desfazer as obras do diabo, né? Por causa do pecado que foi implantado no mundo, né? Veio a consequência do pecado, que é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas Deus, quando enviou o seu Filho para fazer expiação e pelo seu sangue fazer a nova aliança, a aliança eterna, né? Também veio dar a oportunidade da ressurreição. Né? Então, mesmo que nós venhamos a morrer amanhã ou depois, né, se morrermos perseverantes na fé em Cristo Jesus, no Evangelho, né, em amor, em santidade, né, lutando, perseverando na Escritura, na palavra, em orações, enfim, fazendo a vontade de Deus, sendo guiados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Então nós temos a promessa, né, que Jesus disse que aquele persevera até o fim será salvo. Então, irmãos, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15 vai dizer que se nós esperamos pelas coisas de Cristo somente nesta vida, nós somos as mais desprezíveis, miseráveis dos homens, das criaturas. Né? A nossa esperança, irmãos, é como o escritor de Hebreus fala, na pátria celestial. Nossa esperança é a ressurreição.
nossa esperança é a eternidade. Então, se você está passando por um momento de luto, se você está passando por um momento de dificuldade, que você pode estar doente, né? Você pode estar passando por uma doença. Muitas vezes, irmãos, tem doenças que não é causado por algo. Às vezes a pessoa não está em pecado e ela não colheu algo de mal que ela plantou, de transgressão a Deus. Às vezes é algo da carne, né? Você vê em 1 Timóteo 5, por exemplo, que Paulo cita ali que Timóteo tinha enfermidade no estômago. Mas esse Timóteo era um homem cheio do Espírito Santo, né? Então essa morte, no pecado habita, na nossa carne habita o pecado, habita a morte. Então a morte ela vem para aqueles que não alcançarem o viver essa vida até a vinda do Senhor Jesus. Mas nós temos que crer de todo o nosso coração que a promessa de Cristo é a ressurreição. Então, se você perdeu uma mãe, um pai, um familiar, se você está doente, né, e se for da vontade de Deus que você venha a falecer, né, venha você saber que importa crermos 100% de coração que se andarmos com Cristo, né, ressuscitaremos. E a ressurreição, como Paulo fala em 1 Coríntios 15, com o corpo revestido da imortalidade, né, com o corpo revestido da incorruptibilidade, para reinarmos eternamente com o Senhor. Então, independente do que venha acontecer ou do que aconteceu, se mantenha firme, porque o que mais importa é atentar para o invisível, é atentar para a fé em Cristo e a ressurreição que Ele prometeu. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, né? Me ajude no like e compartilhe essa mensagem para mais pessoas. Amém? Aqui é Juliano, canal Conhecendo o Caminho. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.